Existem culturas que não nasceram para dominar planeta Terra, nasceram para escutá-la. E nas montanhas dos Andes, muito antes da invasão dos europeus, floresceu uma civilização que estruturou sua vida sobre um princípio simples e profundo. A Terra não é um objeto. A Terra é a origem. O Império Inca se organizou em torno dessa compreensão. Agricultura, arquitetura, espiritualidade e astronomia estavam todas interligadas. Não havia uma separação entre o sagrado e o cotidiano. Plantar era um ato espiritual, era um trabalho espiritual. Construir era um ato cosmológico e comer era um gesto de reciprocidade. E dentro dessa visão surge uma presença central: Pachamama. Não como um símbolo distante, mas como uma realidade viva. E hoje vamos falar um pouquinho dessa civilização e dessa energia chamada Pachamama maravilhosa. Então, vem com a gente. Pachamama. A palavra vem do Quechua. Pacha significa tempo, espaço, universo, campo de existência. E mama significa mãe. E Pachamama representa a matriz onde o tempo e matéria se encontram. É o útero da experiência humana. E na cosmovisão andina, a Terra não é apenas um palco onde a vida acontece. Ela é parte ativa da própria vida. O solo tem energia, as montanhas têm espírito, e a água guarda sua memória, e o vento carrega mensagens. E essa visão, família, organizava toda a sociedade inca. A agricultura respeitava ciclos lunares e solares, e as construções eram alinhadas com fenômenos astronômicos. As decisões coletivas também consideravam os ciclos naturais. A realidade era organizada em 3 níveis interconectados. Hanan Pacha, que era o plano superior ligado às estrelas e ao sol. Kai Pacha, plano da experiência humana. E Uku Pacha, era o plano interior, ancestral e invisível. E esses níveis eram dimensões de uma mesma totalidade. As montanhas, chamadas Apus, eram consideradas guardiãs espirituais. O condor simbolizava a ligação com o céu e a serpente representava a sabedoria que percorre o interior de planeta Terra. E Machu Picchu também não foi construída ao acaso. Sua posição dialoga com montanhas específicas, meus amores. Seus templos eles se alinham com os solstícios, e a pedra Intihuatana funciona como um marcador astronômico. E essa cidade demonstra conhecimento muito avançado de engenharia para sua época, em agricultura, em terraços e observação celeste. Em leituras espirituais contemporâneas, Machu Picchu é considerada um ponto de força energética do planeta, onde o céu e a terra se encontram de forma intensa. Diversas tradições associam essa sabedoria a uma profunda relação com as estrelas, especialmente as Pleiades. E essa leitura é espiritual e não é simbólica. Eles tiveram, sim, um contato muito intenso com os Pleiadianos.
Os povos andinos, família, chamavam as Pleiades de Colca, que significa armazém ou depósito de alimento. Eles observaram o brilho das Pleiades para prever a qualidade das colheitas, intensidade das chuvas, ciclos agrícolas, ou seja, já havia uma ligação astronômica concreta ali. E a ideia de que a Terra é uma entidade viva, Pachamama, foi nos passada como uma herança pleiadiana. E essa consciência ensina que o solo tem memória, as montanhas têm espírito e tudo é interconectado. E talvez, meus amores, a pergunta mais interessante não seja por que os pleiadianos vieram fisicamente aqui, mas sim por que as Pleiades sempre foram importantes para tantas culturas de planeta Terra. E elas aparecem na Grécia Antiga, nos povos indígenas da América, no Japão, Subaru, na África e na cultura Maia, o famoso calendário Maia, que nada mais é do que um calendário pleiadiano. E isso mostra algo profundo, meus amores, que o céu sempre foi um espelho da consciência humana. A vida andina, meus amores, ela se baseava no princípio do Aini, reciprocidade. Receber implicava devolver, colher implicava agradecer. E até hoje são realizados despachos nos quais alimentos e flores são oferecidos simbolicamente à terra, a Pachamama. E esses rituais, eles expressam uma ética. O equilíbrio depende da troca consciente. No século XX, meus amores, o cientista James Lovelock propôs a hipótese Gaia. O que é isso? É que a Terra funciona como um sistema autorregulador. Atmosfera, oceanos, florestas e micro-organismos interagem mantendo condições adequadas para a vida. E é por isso que eu falo que ciência e sabedoria ancestral, sob uma perspectiva distinta, apontam para a mesma realidade. Humanidade e ambiente não estão separados. A cosmovisão andina, família, oferece uma lente para interpretar o presente, tá? Quando a Terra é compreendida como matriz de vida e não um objeto de exploração, decisões econômicas e sociais ganham outra dimensão. Respeitar ciclos naturais, proteger água e solo, reduzir desperdício, são atitudes alinhadas a uma visão integrada de existência. Equilíbrio não é a ausência da mudança, tá, meus amores? Mas a convivência consciente com ela. As montanhas dos Andes guardam mais do que ruínas. Guardam uma forma de pensar o mundo. Pachamama não é um nome antigo. É uma chave de leitura sobre como viver em harmonia, não em domínio. A história dos Incas permanece viva na consciência de quem escolhe caminhar com respeito por planeta Terra. Agora imagina a cena. No alto dos Andes, o vento sopra suave, as montanhas silenciam e o céu se abre. E ali, as Pleiades brilham. Os antigos Incas olhavam para elas não com medo, mas com alegria, porque eles sabiam que nunca estavam sozinhos. E talvez os pleiadianos nunca tenham precisado descer em naves, porque já estavam presentes nas consciências, na inspiração e na lembrança interior de que somos parte do cosmos. E quando terra e céu se encontram, nasce um ser humano desperto. E que a força das montanhas te dê estabilidade, que o brilho das estrelas te dê uma direção, que Pachamama te sustente e que a memória cósmica lhe desperte. Hoje, nós somos essa continuação. Somos a geração que pode unir tecnologia com espiritualidade, coração com consciência e raiz com estrela. E que você caminhe leve, que você plante com amor, que você olhe para o céu e sorria. Porque talvez lá do alto as estrelas também estejam sorrindo para você. E gratidão
família cósmica, por permanecerem conosco até o final desse vídeo. E a alegria desse povo maravilhoso Inca e que Pachamama lhe acompanhe em sua caminhada de ascensão. Gratidão arcturiana. Sayonara.